capítulo 28, versículo 1, amém? Essa é uma palavra bastante conhecida entre os irmãos, mas é uma palavra que ela falou bastante ao meu coração. Deuteronômio, capítulo 28, o primeiro. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por estar mais uma vez, Senhor, na tua casa, Senhor, para glorificar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque muitos queriam estar aqui, Senhor, e não pôde, Senhor. Senhor, só tem motivo para louvar e engrandecer o teu santo nome, meu Deus. Que a gente vê, meu Deus, dá atenção, meu Deus, do que vai ser entoado hoje, Senhor. Que a gente venha ser edificado, meu Deus, não só com a palavra introdutória, Senhor, mas com os louvores, Senhor, com os testemunhos, Senhor, com o ensinamento, Senhor. Então, Senhor, que toda surdez espiritual, que toda cegueira espiritual, Senhor, caia por terra, Senhor. Que a gente venha estar, Senhor, com o coração aquebrantado, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. Que a gente venha estar, meu Deus, fazendo uma boa obra, meu Deus, diante da tua presença, Senhor. Que a gente venha se render mais, se dedicar mais, Senhor, à tua obra, Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. A palavra vai falar assim: bênçãos para os obedientes. Rapaz, só por título eu não precisava nem explicar. Vai falar bênçãos para os obedientes. Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos, eu lhe darei hoje. Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outras nações do mundo. Obedeça ao Senhor Deus, e Ele lhe dará todas essas bênçãos. Eu não vou estender dizendo quais as bênçãos que Ele vai abençoar. Mas indo para o capítulo 14, vai falar assim, ó: não desvie desse mandamento que hoje eu estou dando a vocês, nem para um lado e nem para o outro, e nunca adore nem sirva outros deuses. Gente, é uma palavra que eu fiquei parando ali para refletir em casa e olhando. Porque muitas das vezes aí você só quer a bênção, mas obedecer que é bom, nós não quer não. Aleluia. Fazer o que Deus manda, a gente não quer, né? E aqui o Senhor, Ele vai dando uma lista para aqueles que vão obedecer a palavra, aqueles que não só vão ler, mas também praticar. Glória. E ali Ele vai dizendo como Ele vai abençoar. Só que eu te digo nesta noite, o que é que a gente tem feito? Aleluia. Para ter as bênçãos do Senhor. Será que a gente no capítulo 14 a gente não se desviou nem para um lado e nem para o outro? Será que a gente está merecendo alguma bênção do Senhor? Examine você, olhe para dentro de você. Porque é muito fácil em você ter uma bênção. Até o momento que eu e você obedece ao Senhor, Ele está lhe protegendo. A sua bênção ela está sendo guardada. Mas a partir do momento que eu e você desobedece ao Senhor e não quer conversa com o Senhor, porque muitas das vezes Deus Ele vai lá, abençoa, e a gente muitas das vezes, quando não tem a bênção, a gente é mais fiel do que quando a gente está com a bênção. Aleluia. E do que adianta? Do que adianta tu ter a bênção e tu não obedecer? Eu só te digo uma coisa, que não vai durar muita coisa não. Não pense que se você se desviar para um lado e para o outro, Deus Ele vai estar lhe protegendo e não vai não. Porque o Senhor Ele sabe de todas as coisas.
Então que eu e você possa obedecer. Se realmente a gente quer a bênção, sabe por que muitas das vezes aí você pede bênçãos ao Senhor e Ele muitas das vezes Ele não abençoa? Porque Ele sabe da intenção do nosso coração. Deus, aleluia. Ele sabe. Ele sabe que na hora que der, eu e você já não passa mais ter aquela intimidade com Ele, já não passa mais buscar Ele e vai deixando Ele de lado. Aí diz, ai, não era do Senhor não, era de Deus. Mas foi você que não soube ter obediência. Foi você que não soube procurar o Senhor direito. Porque quando você não tinha bênção, você obedecia. Você estava clamando e buscando o Senhor. Mas foi só Ele abençoar para que você fazer as coisas de todo jeito, de toda maneira. Aí mais na frente você se dá mal, aí você vai dizer, não era de Deus. Não era de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, a bênção é até de Deus. Mas por a gente não saber cuidar e não saber fazer as coisas do jeito certo, aí dá errado, a gente deixa de lado, se puxa e diz, não, porque Deus fica olhando e fica dizendo, eu não tenho nada a ver. Você me pediu, eu abençoei. O problema está em você. É o Senhor que está ali com a mão dele, cuidando de você. O que é que você tem feito diante da presença do Senhor e da bênção que Ele colocou sobre as tuas mãos? Porque muitas das vezes a gente não tem valorizado as bênçãos que o Senhor deu. A gente só quer saber em conquistar. Ah, porque agora eu tenho. Aqui eu consegui, Deus é comigo, né? Deus Ele é com você. Só que no meio por fim, eu e você acaba não fazendo igual no capítulo 14. Porque Ele fala, não se desvia nem para um lado nem para o outro. Mas a gente se desvia. E agora eu entendo, porque muitas das vezes o Senhor tem bênçãos que Ele não dá. Eu entendi. Tem coisas que eu peço a Deus e eu fico, mas Senhor, por que tu não me deu? Senhor, por que tu não me deu? Passa um ano, passa dois, e depois Ele chega para mim e me mostra, e eu digo, glória a Deus que Ele me deu. Porque se Ele tivesse dado, eu tinha me desviado. Se Ele tivesse dado, eu tinha desviado. Se Ele tivesse dado, Senhor, eu nem era mais crente. Glória a Deus. Por isso que você deve aprender a cuidar da bênção que Deus lhe deu. Como é que você tem feito diante da presença do Senhor com as coisas que Ele já te abençoou? Tu tem cuidado como? De que forma? É obedecendo ao Senhor? É apresentando a tua bênção ao Senhor? Porque enquanto a tua bênção estiver debaixo da mão do Onipotente, pode ter certeza, Ele vai estar cuidando. Ele vai estar te livrando. Ele vai te dando êxito. Mas a partir do momento que eu e você endurecer o coração e achar que sonar alguma coisa, rapidamente a mão dele sai. E quando a mão dele sai, eu vou te dizer uma coisa. Não queira com a mão do Senhor, sabe? Em cima da bênção que Ele te dá. Porque não vai ser legal. Você vai se frustrar. Você vai culpar o Senhor. E Deus, Ele não tem nada a ver com as escolhas erradas que você anda fazendo. Que eu ando fazendo. Deus, Ele não tem culpa. Porque eu e você tem essa mania de culpar. Só que a gente nunca olha pra gente e diz, rapaz, mas foi eu que errei. Mas foi eu que fiz isso. A gente é tão duro que a gente diz, não, porque Deus, não era isso que Deus queria pra minha vida. Não, era o que Ele queria. Mas foi você que não soube cuidar. Foi você. Então, que eu e você aprenda a estar porque quando o povo israelita, eles temiam a Deus, eles venciam a guerra, eles eram abençoados, eram prósperos. Mas bastava eles se desviar. Só bastava eles se desviar para tudo desandar. Eles iam para cativo. Por quê? Porque não obedecia. Trazendo para os tempos de hoje, eu vou te dizer, a gente entra num eterno cativeiro por não obedecer. Fica prisioneiro de coisas que a gente mesmo se colocou. E aquela bênção que é para ser bênção, ela acaba não sendo totalmente uma bênção. Por causa de condutas erradas nossas.
nem entendi por que o Senhor me deu essa palavra, porque eu nunca tinha lido essa palavra. Glória a Deus. E eu, 5 horas da manhã, eu lendo a palavra, olhando ali, o Senhor, o que é que quer dizer com essa palavra? E eu sentia Deus falando comigo. Glória a Deus. Muitas das vezes eu tenho abençoado, mas às vezes por causa da desobediência, você tem se frustrado com muita coisa. Só por causa da desobediência, às vezes é simples coisas. E muitas das vezes aí você tem que ser agradado ao Senhor. Então aprenda a cuidar da bênção que o Senhor lhe deu. Se você orou, se você buscou, se você chorou muito por essa bênção, então cuide. Cuide, mas é na presença de Deus. Aleluia. Não é fora, é na presença de Deus. Aleluia. Não é lá fora, é dentro da presença do Senhor. Glória a Deus. Para que Aleluia. mais depois você não possa se frustrar. Para que depois você não venha dizer, não era de Deus. Porque muitas das vezes, Deus ele já tinha me entregado bênçãos. Por eu não saber cuidar direito, eu já vinha me frustrar. E olhar e dizer, não era de Deus não. Não, isso aqui não era de Deus não. Não foi Deus que me deu não. Não tem condições. Mas se no começo ele deu era uma bênção, e por que no final não se tornou uma bênção? Foi quando eu parei, analisei e vi. Foi minhas condutas erradas. Foi o que eu fiz que eu me perdoe. Então, cuide. Eu não sei o que Deus colocou na mão de cada um de vocês. Mas eu tenho certeza que cada um tem uma bênção. E cada um tem algo aqui. E o Senhor entregou. Deu nas suas mãos. Mas Ele te deu para você cuidar na presença dEle. Não foi fora da presença dEle. Então que vocês possam receber essa palavra. Porque foi a palavra que o Senhor ele ministrou ao meu coração. E que Ele vinha falando fielmente comigo. Então se você quer ser mais abençoado do que você já é, então vive na presença do Senhor. Não endurece o seu coração achando que você é alguma coisa. Porque aí você não somos nada. A irmã Maria está com sua rica oportunidade, né? Aleluia.